Bom dia, turma do sétimo ano. Tudo bem com vocês, gente? Bom, nós vamos corrigir a atividade de geometria aí, certo? E na última aula, né, nós estávamos falando aí sobre áreas, né? É um conteúdo aí bastante fácil, se você prestar atenção, né? Ele aí não é um conteúdo tão complicado, exceto essa partezinha aí, né, de calcular a área, né, de figuras que estão aí em blocos retangulares, né? Você tem que ter um cuidado especial aí, né, na hora de dividir a figura e aí, consequentemente, você está aí calculando essa área, tá ok? Aí nós temos essa figura aí e aí nós vamos agora, né, decompor ela em retângulos para que nós possamos calcular a área dela. É importante vocês terem aí em mente, né, a forma correta, né, de você separar aí essa figura, certo? Então vamos lá. O que que nós podemos fazer aqui? Veja bem, pessoal. Eu sei, né, que essa lateral aqui, né, ela mede 4, assim como essa, certo? E desse ponto até esse mede 3. Então o que que eu vou fazer? Se eu separar ela aqui, veja só, se eu fazer uma separação aqui, claro que esse 4 aqui vai perder 3 unidades. Então eu vou entender que aqui vai medir 1. É assim? Então, 1 com mais 3 daqui forma o 4. Então a mesma coisa que eu fiz ali, eu vou fazer aqui também, ó. Vou separar aqui. E aí eu vou ter que desse ponto até esse é 3. Mas como tudo isso é 4, então aqui também vai ser 1. Então o que que nós temos aí? Fiz a separação aí da forma mais simples possível. Você pode também estar dividindo de outras formas, às vezes não é possível dividir de tantas formas. Então, nós vamos ter aqui um bloco 1, eu vou ter um retângulo 1, né? Retângulo 2 e retângulo 3. Certo, pessoal? Só lembrando, pessoal, que essa foi a questão. Deixa eu procurar aqui. Essa foi a questão aí que ficou faltando nós terminarmos a correção. Foi da página 211. Essa é a letra C, né? Então, letra C da página 211, certinho? E aí, o que que nós temos aí? Temos três retângulos para estar calculando essa área agora aí. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, a área 1, que é a área do retângulo 1. Então, ele tem aqui 2 de base, né? E 3 de altura. Por que 2? Porque esse ponto, desse ponto até esse, mede a mesma coisa daqui. Então, 2 vezes 3 dá 6, ok? Então, 2 vezes 3 temos que é igual a 6, ok, pessoal? Essa é a área 1. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a área 2. A área 2 é um retângulo que tem 10 de base e 1 de altura. Então, vai ser 10 vezes 1, que é igual a 10. E a área da 3, né, é um quadrado de 3 de altura e 3 de base, né? Então, 3 vezes 3, 9. Então, a área 3 é 3 vezes 3, que dá igual a 9. Aí, o que que eu faço agora? Eu vou calcular a área total. A AT, eu chamo de área total. Onde nós vamos somar a área 1, 6, mais a área 2, 10, mais a área 3, 9. Portanto, a área total vai dar o quê? Ó, 19, 25. Certinho? 25. No caso, como as medidas são dadas em centímetros, né? Eu vou colocar aqui, né? Centímetros quadrados, ó. Então, tudo isso aqui é somados em centímetros quadrados. É assim? Então, a nossa área total vai ser 25 centímetros ao quadrado. Ok, gente? E aí, nós temos aqui agora, ó, uma letra D. Essa letra D, nós temos aí a figura. Vocês têm que
vocês têm que prestar bastante atenção aí nela, como é que ela foi feita, de que forma que você pode estar dividindo ela aí. E aí o que que nós temos aqui, ó? Que esse lado aqui, né, mede 8, né, assim? Então esse lado mede 8, aqui mede 12, assim também aqui mede 12, certo? E aí o que que eu vou fazer, ó? Eu vou dividir aqui ela da seguinte forma, pessoal. Tem que ser da melhor forma possível para, né, que não haja, né, confusão. E o que que nós temos aqui? Que desse ponto até esse aqui, ó, mede 8 também. Então aqui tem a mesma medida daqui. Então o que que acontece, ó? Se eu fizer uma divisão aqui, ó, eu vou ter um retângulo de 2 de base e 8 de altura. Se daqui até aqui nós temos 12 e eu cortei esse lado aqui de 12, ó, exatamente em 8 unidades, então esse 12 aqui, ó, ele vai perder 8. Ok, pessoal? Então nós vamos ter o que aqui? 4. Esse pedacinho aqui vai medir então, ó, 4. Ok? Mas e aí, o que que eu faço agora? Já que eu cortei aqui, eu posso cortar aqui também, ó. Por que que eu posso? Ao cortar isso aqui, o 8, né? Que é tudo isso é 8, né? Vai perder 4 unidades, vai perder isso aqui, ó, que é exatamente essa mesma medida, e nós vamos ter 4 aqui também. E aqui ficamos com um retângulo de base 5 e altura 4. E aí agora é só partir para o abraço. E eu tenho aqui, ó, retângulo 1, retângulo 2 e retângulo 3. Certinho, pessoal? Então vamos calcular aqui do ladinho aqui, ó. Vou começar aqui com a área 1. O retângulo 1 nós temos 2 de base e 8 de altura. Então vai ser 2 vezes 8. E dá igual a quanto? 16, no caso centímetros, ao quadrado. Ok, pessoal? Agora vamos calcular a área 2. O que que nós temos de área 2 aí? A área 2 é um retângulo de 12 por 4. Então nós vamos fazer aqui 12 vezes 4. 12 vezes 4, pessoal, vai dar igual a 48. 48 centímetros ao quadrado. Certinho? E aí agora o 3 é 5 por 4, né? Então a área 3 da figura 3 será 5 de base vezes a altura 4. 5 vezes 4 é 20, então 20 centímetros ao quadrado. E aí só me resta fazer o que agora? Calcular a área total, né? Então a área total vai ser a soma de todas essas áreas. Então vou pegar o 16 mais o 48 mais o 20. Tudo é em centímetros quadrados. Então essa área nossa total vai ser, tudo isso aí somado vai resultar em 84. Ó, 84 centímetros ao quadrado. Ok, gente? Espero que vocês tenham acertado aí, certo? Então tá aí a questão resolvida. Então, pessoal, da nova atividade aí, foi solicitada aí essa página 212, questão 7, né? Onde nós temos aí o senhor Akira, né, tem uma pequena propriedade na qual planta tomates. Após a próxima colheita, o agricultor pretende replantar os tomates em todo o terreno. Um saco de semente cobre 3 metros quadrados de área. Quantos sacos de semente ele deverá comprar? Pessoal, veja só. Esse é o terreno do senhor Akira, ó. As dimensões dele, nós temos aqui o comprimento, ou posso chamar de frente, né? A frente do terreno é de 6,2 metros e os fundos, né? É 4,6, certo? Posso falar de frente e fundo.
comprimento, largura, né? Então aqui comprimento 6,2 e aqui largura 4,6. É assim? E aí, o que que nós vamos ter que fazer aí, pessoal, para saber quantos sacos de semente, né, ele deverá comprar? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar a área desse terreno, ok? Então, vamos lá para o rascunho. Bom, então olha aí que eu fiz a anotação que um saco de semente, né, vai cobrir 3 metros quadrados de área, de acordo, né, com o que o problema me disse. E aí, o que que eu tenho? As dimensões agora para me calcular essa área, né? Lá tinha 6,2 e tínhamos também 4,6. Então, nós vamos pegar 6,2 e multiplicar por 4,6. E a nossa área vai ser igual. Então, vamos lá. Vamos calcular então, né? 6,2 vezes 4,6. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 6, 36, com 1, 37. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 6 é 24. Vamos somar isso aí, né? Então vai dar 2. 8 com 7 é 15, sobe 1. 4, 7 com 1, 8. E aí desce o 2. A contagem de vírgula, nós temos uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Aí a gente faz a contagem, uma, duas e coloca a vírgula, certinho? Então tá dando aí 28,52, no caso aí, como tá em metros, né? Em metros, então metros quadrados. Então nós temos aí 28,52 metros quadrados, certinho, gente? Agora o que que acontece, né? Um saco de semente cobre 3 metros quadrados. Ou eu posso dizer o quê? Que cada 3 metros quadrados teremos um saco de semente. Então, o que que eu faço? Se eu dividir essa área aqui, ó, que está em metros quadrados, por 3 metros quadrados, eu consigo achar quantos sacos eu terei de semente aí para fazer todo o plantio aí desse terreno. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 28,52 e fazer uma divisão por 3. O que eu encontro aqui são as sementes necessárias. Vamos lá, então? Bom, aqui, pessoal, eu tenho um número com vírgula dividido por um número inteiro, tá? Mas o primeiro valor, aqui eu consigo dividir ele por 3 tranquilamente, né? Apesar de que aqui nós temos um número com vírgula e aqui nós temos um número sem vírgula, então eu posso fazer a divisão aí tranquilamente. Quando eu falo assim, pessoal, em fazer a divisão tranquilamente, é porque a gente sabe, né, que um dos métodos para a gente resolver, né, divisão de número decimal é a gente acrescentar os zeros, né? Aqui, por exemplo, eu tenho duas casas depois da vírgula, e aí para mim transformar esse número inteiro eu faria aqui uma multiplicação por 100, a fim de que essa vírgula desloque duas casas aqui, ó, para a direita, certo? Mas eu vejo aqui que eu posso resolver isso aqui, ó, dividido por 3, sem a necessidade de estar transformando isso aqui para inteiro, e consequentemente esse 3, né, viraria 300. Então seria 2.852 dividido por 300, e, né, o que poderia até dificultar mais a nossa divisão. Então como seria, né? 2 não dá para dividir para 3, então eu faço o 2 com 8. 28 dividido para 3 dá 9. 9 vezes 3 é 27. Para 28, 1. Aí o que que eu faço? Eu vou descer essa vírgula aqui, eu vou acrescentar ela aqui e vou descer aqui o 5. Não estou dividindo em meio, eu vou dividir 15. 15 dividido para 3 é igual a 5. 5 vezes 3 é 15. Para 15, nada. Desce o 2. Como 2 não dá para dividir para 3, aí a gente acrescenta um zero aqui no final. Então, de qualquer forma, né, deu 9,5. O que que acontece aí? Ele pergunta o seguinte, né, quantos sacos de semente
nós vamos utilizar, né? Assim, um saco de semente cobre 3 metros quadrados. Quantos sacos de semente ele deverá comprar? Olha só, pessoal. Aqui está dando 9 sacos de semente inteiros. Só que essa metade aqui, né, ele não acha nos 9, então ele precisa comprar mais um. É assim? Então são 9 inteiros e mais metade de um que ele utilizará. Portanto, ele terá que comprar 10 sacos de semente. Ok, pessoal? Quem fez assim está correto, tá? Aí nós temos uma questão 8, né? Na página 212, que aí nós temos o seguinte. Vamos para a figura lá para a gente dar uma olhadinha. Então, olha aí. Observe nas seguintes imagens e pergunta quantas vezes a área do gol A é maior do que a do gol B. Aí nós temos abaixo aí a do gol B. Todas as dimensões aí. Então, o que nós teremos que fazer? É uma comparação entre áreas aqui, né? Ele está querendo saber quantas vezes a área do gol A é maior que a do gol B. Então, a gente vai ter que calcular as duas áreas e aí pegar uma área, né, e dividir pela outra. Como ele está comparando o A com B, nós pegamos a área A e dividimos pela área B. E aí a gente encontra quantas vezes aquela área A cabe no B, ou vice-versa, quantas vezes a B cabe na A, ok? Então vamos lá. Então as dimensões aqui, ó, 7,3 e 2,4 e a outra 3,8 e 2. Vamos lá para o rascunho de novo. Prontinho. Então veja bem, né? Nós vamos ter que pegar lá, calcular a área do gol A. As dimensões a gente viu que era 7,3 de comprimento e a altura da trave, né? Era 2,4. Então nós vamos pegar 7,3 e multiplicar por 2,4. Ok, pessoal? E aí o que a gente encontrar aqui, né, vai ser em metros quadrados. Então a multiplicação de números decimais, né, vocês sabem fazer, então nós vamos colocar dar o resultado rápido aqui. 7,3 multiplicado, né, por 2,4 deu 17,52. 17,52 metros quadrados. É a área do gol A. As dimensões do gol B são 3,8 e 2. Então, nós vamos pegar 3,8 e multiplicar por 2. 3,8 multiplicado por 2, você vai achar 7,6. 7,6 o quê? Metros quadrados. E aí, o que eu vou fazer agora? Ele está perguntando quantas vezes a área do gol A é maior do que a B. É assim? Aí o que nós vamos ter que fazer? Uma divisão. Então eu vou dividir aqui o 17,52 pelo 7,6. Certinho? Como tem muita gente com dificuldade em divisão de número decimal, né? Envolvendo números decimais, então eu vou realizar essa divisão aqui então. Aí aqui nós já não podemos proceder, pessoal, como a da questão anterior, né? Vocês viram que a gente dividiu alguma coisa aqui em decimal por uma coisa inteira, né? Então eu pude dividir isso aí tranquilamente. Mas aqui eu tenho dois números decimais, né? No divisor e no dividendo. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu tenho duas casas e aqui eu tenho uma casa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação aqui respeitando o número decimal que possui a maior quantidade de casas. O que tem a maior quantidade de casas é 17,52. Como são duas casas, né? Então vou multiplicar por 100, a fim, pessoal, de que esse número vire inteiro. Então aqui vai ficar 1.752, porque eu multipliquei por 100, minha vírgula desloca duas casas para a direita. Então dividido por 7,6 multiplicado por 100 vai ficar 7, 6 e mais um zero. Então 760. Ok, pessoal? E aí nós vamos lá, ó.
1 não dá para dividir, 7 não dá, 5 não dá, então tem que ser o 1752. 1752 dividido por 760, né? Bom, eu acho que vai ser uma tabuada do 2. Vou fazer aqui, ó. 760 vezes 2 aqui. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 6, 12. Vai 1, 14 com 15. Isso mesmo. 1520. Então tá aqui o 2. 2 vezes 760 é 1520. 1520, né? Vamos colocar aqui e diminuir. 1520. 2 tira nada, 2. 5, 3. 7 tira 5, 2. E aí, 1 menos 1, 0. Sobrou 232. Não dá para dividir para 760, então eu vou acrescentar o 0 e uma vírgula aqui. 2.320. 2.320, você dividir aí por 760, né, vai ser aí o 3, né? Multiplicou o 3. E aí nós vamos ter agora 760 vezes 3. Quanto é que dá? Vai dar 2.280. Então vai ser o 3. 3 vezes 760 dá 2.280, tá aqui. Aí eu vou diminuir agora. Então 0 menos 0, 0. 12 tira 8, 4. Prestado aqui virou 2, né? 2 tira 2, 0. 2 tira 2, 0. Tá sobrando aqui 40. Não vou dar prosseguimento não, que eu já achei a minha resposta. Ok, pessoal? Então achei 2,3. A pergunta foi quantas vezes a área do gol A é maior do que a do gol B. Então 2,3 vezes maior. Ok, pessoal? Então a área do gol A ela é 2,3 vezes maior do que a área do gol B, certo? Quem fez assim está correto, ok?